Sejam bem-vindos a mais um podcast do Médicos de Olhos, Livre-se dos seus óculos. Hoje eu tenho um prazer muito grande em receber aqui no nosso podcast o Dr. Marcelo Mendes, que é um médico oftalmologista, meu amigo de longa data, que vai comentar um pouco sobre as inovações em conseguir conquistar pacientes e também na própria medicina da oftalmologia. E a Luísa Moreira, que está trazendo aqui para Curitiba agora uma novidade também, que é um programa chamado Programa Família Mais. Nós vamos começar a conversar um pouco sobre esse programa que está chegando em Curitiba, que já existe há algum tempo, mas agora que está ficando mais em evidência. Enfim, eu acho que a gente vai ter um ótimo bate-papo e sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Muito obrigado. Marcelo, eu queria começar com você, mesmo porque a Luísa não gosta muito de falar na frente das câmeras, eu sei. Aliás, eu tinha um médico nosso conhecido que mostrava um microfone como esse, ele calava, ele não conseguia falar de jeito nenhum. Mas eu sei que para você, pelo menos, é um pouco mais fácil, Marcelo, porque você é marido da Ana Lúcia, que é uma influenciadora digital. A Ana Lúcia tem aquele Instagram e o site também, que é a Mãe Depois dos 30, e tem mais de 100 mil seguidores. E aí todos perceberam que você, nos últimos meses, está entrando mais ou menos no mesmo caminho. A Ana Lúcia deve ter conversado com você, e você agora está conversando mais com o seu público através das redes de relacionamento da mídia digital. Então, Marcelo, eu queria que você abordasse um pouco esse tema hoje. Assim, vamos começar por aí. Como que você vê esse cenário novo no relacionamento entre médico e paciente? Você é bem mais novo que eu, mas eu, quando me formei, não tinha nada disso. Então, a gente tinha que depender exclusivamente daquela conversa do cafezinho que o paciente ia depois falar para um outro paciente e assim por diante. Hoje em dia mudou totalmente a relação entre as pessoas, o jeito deles se comunicarem. Então, como que você vê esse cenário, e não só esse cenário, como é que você está vendo os resultados disso que você está fazendo? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Olha, eu que agradeço. Acompanhando ela há muitos anos fazendo isso, eu vejo que ela tem essa percepção de resultado dos pacientes, interação com a nossa história lá de casa, né? E, de alguma forma, existe bastante mercado para a gente, dos pacientes que têm necessidade de fazer cirurgias, mas existe bastante gente que faz também. E, de alguma certa forma, a gente, como é o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, a gente pretende, de uma forma, se destacar. Como isso? Pagando uma propaganda, participando do congresso, mas por que não as redes sociais? Então, oferecer, às vezes tem amigos meus que estão na minha rede social e não sabiam o que era uma cirurgia, o que eu fazia. Eu falei, então, eu tenho uma pessoa que me ajuda. Eu tenho material, tenho um centro cirúrgico fantástico que a gente tem e tenho o conhecimento para fazer cirurgia. Vamos transformar isso em material para apresentar para os pacientes e para eles saberem o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer e qual que é a nossa profissão. Então, achei que era uma necessidade, já tenho tido resposta dos pacientes de que me encontram pela Google, internet, Instagram, mas já percebo pacientes me procurando por intermédio do material que eu produzo para a rede social. Acho que vale a pena, acho que é um caminho sem volta. Legal. Então, você acha assim que 2023 o médico que é um cirurgião, que atende pacientes, que, enfim, quer atender bem os seus pacientes, ele faz parte do contexto, ele poder conversar com os seus pacientes e com futuros pacientes, também através da mídia digital. Ou seja, 2023 não dá mais para aceitar a gente ficar só atrás do consultório, atrás da porta, esperando que os pacientes cheguem lá. É mais ou menos isso que você... Eu entendo. Se fosse marcar uma cirurgia para mim, a cirurgia é onde você tem que prezar por confiança, né? Você vai querer saber se esse médico tem alguma... Ele mostra o seu serviço em algum lugar, tem algum feedback, tem comentários do paciente, e a gente tem hoje em dia a rede social que, se bem trabalhada, é o melhor mecanismo para isso. Então, eu acho que uma escolha de paciente que está em dúvida, ou até para confirmar uma indicação, eu acho muito importante que o médico se comunique com esse paciente. Essas são as inovações da medicina que a gente precisa ir aos poucos se adaptando, inovando, né? Achando nossos diferenciais para conquistar a nossa clientela.
E agora eu queria então passar para a Luísa. Luísa, você representa uma dessas inovações na medicina, né? Você representa o programa Família Mais. O programa Família Mais basicamente tem um cunho digital, né, que a gente sabe, e ele entra nessa inovação facilitando o contato entre médico e paciente. Me explica um pouquinho melhor o que é o programa Família Mais que você representa hoje em dia? Então, o programa Família Mais, ele é uma criação nossa que, na verdade, vai facilitar o intermédio entre o paciente e o médico. Então, hoje em dia, o que mais nós ouvimos falar é em relação a convênios ou, inclusive, o SUS, né? Porém, isso é uma questão que é muito burocrática, né, para muitas pessoas e muito financeiramente prejudicial em alguns momentos. Então, acredito que esse programa ele veio para facilitar e ele é totalmente digital. Então, hoje em dia, acaba que isso está sendo bem mais utilizado e mais fácil mesmo para as pessoas que pretendem conhecer e utilizar, né? Então, o programa Família Mais é um facilitador para o paciente achar o médico de qualidade e que, ao mesmo tempo, não seja como antigamente era o particular, que era um preço que era quase inacessível. E você usou uma palavra bem interessante, que é burocracia, ou seja, sem burocracia. É realmente uma dificuldade que a gente tem. Não sei, Marcelo, você me ajuda aí. Quanto tempo... Vamos pensar assim, o paciente chega na clínica e vai sair depois de, vamos pensar, 1 hora, certo? 1 hora depois ele vai sair da tua clínica. Quanto tempo ele perde com essa burocracia de cadastro, de guia, de convênio, de tudo mais nessa 1 hora? Se a gente fosse otimizar em 1 hora, às vezes dá mais do que isso, né? Se a gente for contar só de pré-exames e a consulta, já é uns 15 a 20 minutos. Se for um paciente que veio direcionado para cirurgia, que tem que voltar à recepção, pegar mais exames complementares, aí pode colocar mais 20, 30 minutos e mais, fora isso, Dr. Milton, mais as liberação de cirurgia, que às vezes alguns procedimentos o convênio pede 10 dias, 1 semana, 10 dias. Então, realmente nessa parte de acelerar o processo, a Família Mais E é interessante, né, porque talvez as pessoas de casa não saibam, mas aquelas guias, cada convênio tem um formato. E eles, até mesmo, parece que proposital, eles não aceitam que todos tenham o mesmo formato, né? Então, cada convênio tem uma maneira de ser preenchida, cada convênio tem um site que tem que ligar para autorizar aquela consulta, para autorizar aquele exame. E às vezes eu vejo pacientes reclamando na nossa clínica pela demora, quando na verdade é a burocracia que está demorando bastante. Luísa, quando se fala de tirar assim a burocracia desses pacientes, basicamente é porque você tem uma empresa chamada Programa Família Mais, que o paciente entra em contato com a tua empresa. E aí, se ele tem uma vontade de fazer uma determinada tratamento, uma determinada cirurgia, você vai tentar facilitar e aí o pagamento é direto com o médico. É mais ou menos isso. Isso, inclusive você pode fazer tanto esse agendamento de cirurgia, exames, consulta pelo site ou por telefone. Então, realmente, ele tem uma burocracia bem menor por conta dos agendamentos e também, né, no decorrer do processo, que como você mesmo disse, é bastante tempo gasto, né? E também, eu acho que realmente hoje em dia nós vemos que muitas pessoas preferem fazer esse agendamento mais dinâmico pelo site. Então você não precisa ir nós até por sinal não temos loja física, né, somente pelo site, então é completamente digital. Então isso é realmente uma questão muito facilitadora da burocracia que existe, como nós sabemos. É como o antigo médico particular. Isso. Só que agora num preço que cabe no bolso. E você contenta todo mundo, então, porque o médico recebe como se fosse o novo particular, mas um preço aceitável, um preço satisfatório, um preço digno,
e o paciente acaba tendo um tratamento de alta qualidade. É muito interessante. Altíssimo. Todos os médicos são muito... são especialistas em diversas áreas, na verdade. Isso é importante colocar também, porque antigamente, né, esse programa ele era mais focado para oftalmologia e hoje nós vamos abordar todas as especialidades. Então, desde uma cirurgia plástica, um otorrino que você precisa agendar, então vai na oftalmologia, que hoje em dia a gente ainda está, né, agregando ali o site e contato com os médicos mesmo, mas isso com o tempo nós pretendemos realmente englobar todas as especialidades possíveis para facilitar essa intermédia. Muito interessante a ideia. Eu acho que muito legal. Você, Marcelo, já usou o Família Mais? Já recebeu o paciente pelo Família Mais? Desde que foi criado, que já faz algum tempo aí, né? Na parte da oftalmologia já faz o quê? Uns 4, 5 anos? Mais. Eu acho que o Família Mais, nesses moldes, deve ter uns 3 anos. Foi um pouquinho antes da pandemia, né? Mas, e você, como é? Eu queria saber, assim, a tua satisfação, porque eu sou médico como você. O que a gente mais quer é aquela relação médico-paciente bonita, limpa, transparente, onde o médico propõe um tratamento, o paciente aceita, não aceita, discute e existe uma remuneração. É claro, porque são os nossos serviços, a nossa profissão, mas é uma coisa mais sem intermediários, né? Como que você vê os pacientes do Família Mais? Quando você atende, você percebe assim um sorriso no rosto, uma satisfação maior? Me explica um pouquinho a relação médico-paciente com esses pacientes que vêm pelo particular, que não é bem um particular, porque é antes negociado um valor mais abaixo de uma tabela particular. Eu entendo que eles vêm felizes, porque às vezes eles têm um pouco de medo. Na cabeça deles, eu tenho só SUS, não tenho plano de saúde, e... No SUS é um sistema que é mais ou menos enlatado, é uma coisa que às vezes pode demorar, ele não pode escolher muita alternativa. E quando ele vem, ele acha que... Ele fica surpreso que numa consulta, num valor acessível, vai ter um médico com experiência. E um médico de qualidade, tratamento de qualidade. O que eu acho bem legal que aproxima esse paciente do médico, e ele tem uma cirurgia num valor bem acessível. Mas esse médico também tem capacidade e experiência para oferecer algo a mais. Muitos pacientes Perfeito. que vêm para fazer a cirurgia básica, mas as pessoas têm uma reserva e para investir na visão o assunto é diferenciado. E muitos desses pacientes acabam optando pelas lentes mais caras e o procedimento mais... É evidente que ele tem direito a todas as cirurgias e as lentes, mas muitos ficam felizes porque imaginam ir lá tratar só a catarata e acabam tratando a catarata com uma lente de alta qualidade e abandonando os óculos. Perfeito, você deu uma deixa perfeita. Você faz cirurgias, você como especialista em oftalmologia, mas você se dedica realmente ao nome do nosso podcast, que é Livre-se dos Seus Óculos. Você gosta de conseguir que o paciente saia do seu tratamento sem aquela dependência dos óculos. Aí é uma cirurgia que vai promover qualidade de vida, né? Ou seja, um jovem que vai tirar os óculos e uma pessoa já depois dos seus 50 que vai tirar os óculos de leitura, né? O jovem de miopia, hipermetropia, astigmatismo. Mesmo sendo uma cirurgia que é para promover qualidade de vida, os pacientes acabam vindo pelo Família Mais, investindo nisso, apesar de saber, entender que, como a Luísa falou, que os valores são mais em conta, mesmo assim eles acabam fazendo como se fosse uma cirurgia particular, é isso? Perfeitamente. A gente atende o paciente realmente que é bem mais limitado à questão financeira e vem com o intuito de fazer a mais barata possível e tratar a catarata. Certo. E vem alguns que questionam, doutor, já que eu vou tratar a catarata, eu posso tirar os óculos de longe? Explica um pouco mais isso para a gente, porque é claro que a gente está falando aqui de inovação na medicina, mas eu não posso perder a oportunidade de você estar aí, explicar um pouco melhor para o público que está em casa, como é que funciona isso. Então, vamos começar com o que você acaba de falar, que é da catarata. A catarata já são pessoas de 50, 60, 70 anos. Então, as pessoas já estão naquela fase da vista cansada. Mas você consegue tirar os óculos da vista cansada também? Me explica um pouco melhor como é que funciona isso do ponto de vista técnico. O que evoluiu muito e a gente trabalha em cima hoje é das próteses, que são as lentes intraoculares, né? Existem as lentes mais simples, que não têm uma precisão tão grande para a retirada de óculos com grau. Elas tratam bem a doença da catarata, mas assim, a gente não tem tanto um compromisso de zerar grau.
Existem as lentes premium, que são as lentes que têm um poder de cálculo biométrico maior. Aí nessa conversa com o paciente mesmo do Família Mais, é explicado que ela pode abandonar óculos de longe, o grau de longe mesmo com astigmatismo, que pode ser corrigido com as lentes intraoculares, e pode usar uma lente trifocal, da qual vai tratar a catarata, com uma lente que possivelmente lentes de alta qualidade, que não vão dar problema, e abandonar o óculos de longe e perto. Então, a independência da doença da catarata e do óculos. Então, por isso que você fala que o paciente às vezes vem por causa do preço, vem pensando numa cirurgia básica, por isso que você usou esse termo, uma cirurgia básica, e aí vendo um médico com experiência, vendo o equipamento, a tecnologia, ele se sente mais seguro e acaba até ele mesmo optando por um tratamento um pouco mais sofisticado, mas ainda que cabe no bolso dele. Tem um paciente até que me falou que tinha um alto grau de hipermetropia para longe, se eu entender, então totalmente de dependência longe e perto. E ele comentou comigo que resolveu uma doença e realizou um sonho. Que ele tinha um óculos de 9 graus para perto, uma armação, ficava pesado. Me agradeceu, falou, eu vim tratar uma coisa mais simples e acabei realizando um sonho. Isso para nós, sabe que é o mais legal, Vamos trazer esse paciente um dia aqui para a gente conversar com ele, certeza. Que esses depoimentos são fantásticos. Outro dia eu recebi também um depoimento de um paciente, mais ou menos no mesmo termo, assim, como você falou, assim, porque realmente voltar a enxergar bem é um sonho para eles, né? É muito legal. Parabéns pelo teu trabalho aí. A gente falou sobre a cirurgia de catarata, que junto vão lentes intraoculares. Essas lentes intraoculares, quando você faz um pouco mais de sofisticação, você consegue oferecer até mesmo a retirada dos óculos da leitura. Mas um paciente de 20 anos, 25 anos, que usa óculos, ele não tem a dificuldade para perto, né? Um míope, por exemplo, ele tira os óculos e enxerga muito melhor até para perto. E daí como é que funciona essa cirurgia para o paciente mais jovem? Ele opera da mesma maneira, com lente intraocular também, enfim, explica melhor essa parte para quem está em casa. O que contempla também a Família Mais e que a gente trabalha é a cirurgia refrativa laser na córnea. Então, esse paciente procura, aí também vai ter sempre a cirurgia de entrada com um preço bem mais acessível, mas ele pode escolher até uma cirurgia de LASIK, que é com corte, que a recuperação é em 24 horas. Da mesma forma, tem pacientes que vêm procurando um tratamento mais simples e aproveitam a situação, investem um pouco mais porque tem compromisso profissional ou de viagem e acaba que uma cirurgia que demoraria mais optam por uma cirurgia de recuperação instantânea. Luísa, não são cirurgias estéticas, a gente entende isso. Ou seja, a cirurgia, tanto a de miopia, que o Dr. Marcelo falou, quanto a de retirada da catarata e as lentes intraoculares, a cirurgia dos óculos de perto da presbiopia, não são propriamente cirurgias estéticas, porque quem usa óculos sabe disso, não é simplesmente beleza você se livrar dos óculos, né? É uma questão de qualidade de vida mesmo e de promoção da qualidade de vida que nós médicos fazemos. Mas você também mencionou na tua fala que o Família Mais pode proporcionar também cirurgias plásticas, ou seja, se uma pessoa estiver nos ouvindo e não tem plano de saúde, né? não paga plano de saúde por várias razões, cada um tem a sua razão que não paga plano de saúde. Ele pode, então, entrar em contato com o programa Família Mais e até mesmo esse tipo de cirurgia e cirurgias plásticas são contempladas no programa Família Mais, assim? Sim, todas. Como nós estamos tentando cada vez mais englobar todas as especialidades, todas as cirurgias, exames e consultas de todas as especialidades, nós ainda, como eu falei, ainda não temos todas disponíveis, mas logo teremos. E eu acho que até vou puxar aí um gancho, né, sobre a questão do plano de saúde. Realmente, hoje em dia, muitas pessoas optam por não ter o plano de saúde pela questão financeira e também por demais situações, né, de cada um. Mas o Família Mais, o interessante é que para todas essas cirurgias, exames e consultas... Facilidade até financeira, de parcelamento. Exatamente, da questão tem a condição de cartão, de boleto. Às vezes a cirurgia não caiba à vista, mas
cabe numa parcela. Sim, e a questão da anuidade eu acho que é importante. Sim. Porque a anuidade, mensalidade que muitos planos têm, nós não temos. Então, na verdade, você contrata um serviço que você não tem que fazer somente o pagamento do serviço em si. Então, eu acredito que isso é um diferencial bem interessante aí, que hoje em dia é muito novo, né? Porque antes era realmente a divisão entre plano de saúde e SUS ou particular. Então, um novo particular, ele cabe mais nessa questão. Deixa eu apertar um pouquinho mais você. Eu sei que você não gosta do microfone, mas eu escutei aí na rádio outro dia que o programa Família Mais pode até facilitar o pagamento com o Fundo de Garantia, com o aniversário do Fundo de Garantia. Você consegue explicar um pouquinho melhor para a gente como é que isso pode ser feito, então? Sim, então, até no nosso site é interessante para quem tiver interesse, tem tudo explicadinho como que funciona, né, passo a passo e mais informações. Mas o fundo de garantia por tempo de serviço, os trabalhadores, né, eles têm um valor, né, nesse fundo de garantia. E que não rende muito. Que não rende muito. E daí, com isso, para fazer todos esses procedimentos, cirurgia, tanto exames também, né, que é um valor um pouco mais baixo, mas você pode realizar esse saque e pode, inclusive, adiantar saques de futuros, né, do aniversário mais para frente. E você pode utilizar desse saque para fazer o pagamento dessa. E daí não tira dinheiro do bolso, mas tira dinheiro do fundo de garantia que está rendendo menos que a inflação. Isso mesmo. E é um dinheiro que teoricamente está preso. Está preso, exatamente. Se não tiver uma justificativa, não é um saque normal, que nem pegar o cartão do banco. Você tem exatamente. Você acaba poupando o seu dinheirinho ali e consegue puxar, daí fazer esse saque para fazer o pagamento. Quer dizer, se a pessoa não comprou apartamento, né? Tem uma outra coisa que também eu vi, me esclarece. Por exemplo, o filho pode pagar para o pai, que já se aposentou, mas se o filho tem fundo de garantia parado lá e estacionado, mas no caso do filho, pode pagar para o pai. Sim. Através do Família Mais. Exatamente. E a mesma coisa, quer dizer, às vezes o filho é muito pequeno, ou seja, 20 anos, que a gente tem medo, né? Porque é uma coisa nova. Você não vai em uma clínica e recebe essa informação, assim, hoje em dia, acho que quase nenhuma, né? Mas eu acho que essa questão, ela é extremamente importante, é muito seguro e você mesmo vai fazer e vai acompanhar esse processo. Então, acho que essa questão de segurança que hoje em dia, né, a gente sabe que quando é online, você né, tem essa... Você está tocando num assunto muito importante, porque o pessoal tem medo de fazer isso, porque pode ser golpe, né? Sim. Então, na verdade, pelo que você entende, pelo que você deixou aí, explicou, é o próprio paciente que faz no seu celular toda a negociação. O programa Família Mais, na verdade, auxilia ele para fazer isso e daí não sai o dinheiro do bolso dele, sim do fundo de garantia para um médico, ou seja, um médico de qualidade como o Dr. Marcelo, recebe aquele dinheiro e o dinheiro do paciente fica guardado para fazer o que ele bem entender com aquilo lá em outro lugar. Sim, e inclusive no site tem até o WhatsApp, tudo para contato, para entender como é que funciona e como é feito. E, obviamente, para quem tiver algum tipo de dificuldade para fazer para entender realmente como é que é essa questão, né, do saque, toda. Aí vai ter uma pessoa que vai explicar passo a passo, mas quem tem completo controle sobre isso é o paciente, né, ou o representante, sim, ou claro. quem vai fazer. Então, é uma questão extremamente segura, porque eu, pelo menos, tenho muito medo de quando eu vou, né, é uma coisa nova. Eu não vou entregar meus dados para ninguém hoje em dia, nem que seja WhatsApp, seja o que for, para fazerem para mim. Então, é diferente. Ou seja, eu que vou fazer, vocês vão me ajudar, passo a passo, para entrar lá no GovBR, no Fundo de Garantia e tal, e saber quanto eu tenho de grana e se eu posso pagar a cirurgia do Marcelo. Isso, você pode fazer, se você tiver conhecimento de como funciona, ou inclusive ter ajuda ou online, ou por WhatsApp, ali por mensagens, de como é que funciona, para você mesmo poder fazer e conseguir essa facilidade. Deixa eu entrar um pouquinho agora na área da cirurgia em si, porque depois que a gente fala assim que tem a possibilidade de pagar fundo de garantia, a possibilidade de usar cartão de crédito, enfim, e também a gente falou aqui de preço mais em conta, etc. Mas como que é o perfil do paciente que te procura, não do ponto de vista financeiro? Não do ponto de vista financeiro, não, que isso acho que a Luísa já deixou claro, você também no que vocês falaram antes. Mas assim, o paciente, e a gente mencionou também aqui que não é uma cirurgia estética, mas o paciente que te procura, o jovem, para tirar óculos, o que ele é? Ele é um desportista? Ele é um
uma modelo profissional, que tipo de paciente te procura? Como é que é o perfil? É mais mulheres do que homens? Me fala um pouco sobre esse público que te procura para se livrar dos óculos, mas os jovens, não ainda os lá depois da presbiopia dos 50 anos, o jovem. Que perfil que é esse paciente? Que perfil ele tem? Eu acho que eu não consigo fazer distinção em masculino e feminino, acho que é parecido, né? Tanto homens quanto mulheres. Sim. É meio parecido. Não tem assim, mulher muito mais do que homem? Não, certamente desportistas mais, e tem muitos pacientes que vêm e marcam uma consulta para troca de óculos, e a gente também acaba oferecendo a ideia do sonho, né? Você tem um grau tranquilo, uma córnea que me parece normal, você já se... Isso eu aprendi que o senhor me ensinou. Você já se viu sem óculos? Qual que é a sua ideia de acordar num domingo e fazer uma coisa sem essa miopia, sem já ter que ir a primeira coisa do dia e procurar o óculos para enxergar? Outra situação é pacientes que operam, daí vão na ótica comprar um óculos de sol. Acho que o senhor já deve ter isso, né? Porque senão não tem que trocar a lente, já sai usando... bastante, mas então, voltando ao assunto aí, eu acho que o que vem meio que falando que já quer operar, desportista sim, muita indicação, e muitos dos nossos pacientes são pacientes que vêm com grau que você percebe que vai conseguir dar um benefício e você acaba oferecendo a alternativa cirúrgica, a lente de contato e a cirurgia. É interessante, né? Porque tudo tem um custo, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não, a cirurgia é cara, mas os óculos também têm o seu custo e a pessoa tem que renovar praticamente todos os anos, porque risca, quebra, senta em cima, né? Alguns pacientes fazem essa conta de cabeça, faz a par de lentes trifocais, eles já me falam, doutor, eu gasto tanto num óculos por ano, em 2, 3, 4 anos a cirurgia está paga, vale a pena. Pagando. Existem estudos muito sérios a respeito disso e realmente acaba sendo, do ponto de vista financeiro, acaba sendo mais compensadora a cirurgia quando a pessoa se vê livre da dependência dos óculos. Realmente, você mencionou um negócio, deixa eu esclarecer para o povo lá em casa. Quando eu falo assim que a pessoa se vê de óculos. Tem um artista americano chamado Norman Rockwell, que ele tem um livro muito legal, é um pintor artista plástico americano, e ele tem um autorretrato dele. Eu sempre mostro isso para os meus alunos e tal. Nesse autorretrato, ele está se pintando e ele, então, na pintura que ele está fazendo dele mesmo, ele está sem óculos. Mas quando ele está se pintando, ele usa óculos para poder enxergar bem. Então, eu acho fantástico aquele quadro, porque a gente percebe assim... Ele usa óculos porque ele precisa enxergar bem, mas ele, na imagem que ele tem dele mesmo, ele se vê sem óculos. Então, esse é o perfil ideal, porque o paciente que nos procura pensando muito na estética, lógico, eles vão ter o benefício da estética, mas os desportistas, os pacientes que não se veem de óculos, eles acabam sendo os melhores pacientes, parece, né? Muito legal. Eu tive aqui... nesse podcast aqui, já algumas semanas atrás, um paciente que eu operei, que é um menino que eu conheço desde jardim de infância, e ele mencionou uma coisa diferente, e eu acabei operando agora, já faz pouco tempo. E ele mencionou assim, quando que ele usava óculos o tempo inteiro, que não se importava com isso. Mas quando ele começou a fazer montanhismo e começou a subir essas montanhas que tem no Paraná e em outros lugares também, aí os óculos começaram a atrapalhar bastante. Você vê isso na tua clientela, ou seja, você falou aí de desportistas. Os pacientes que são mais extrovertidos, que têm uma vida mais assim a céu aberto, né, que fazem esse tipo de esporte, eles acabam procurando, tem mais necessidade da cirurgia? Eu acredito que sim, até porque o óculos torna-se um transtorno, né? Além dos esportistas, eu penso eu gosto de comentar até com senhoras. Eu falei, imagine a senhora uma tão sonhada viagem na Europa. E daí a senhora levou um óculos só e por alguma coisa ficou na mala ou perdeu. Tudo aquilo que ela se programou para ver a paisagem, vista, ir num restaurante e de repente ela está sem o óculos dela. Como é que ela vai se virar? E um desportista mesmo que vai... a gente opera. Umas semanas atrás eu operei um paciente, até que não tinha muito grau, mas fazia triatlo. Daí, além de correr, suar e tinha natação envolvida no meio, a vida dele mudou.
transtorno, a mão de obra para fazer o esporte, que pratica o que gosta, melhorou muito, né? Deixa eu aproveitar um pouquinho, desculpa, Luísa, mas eu vou aproveitar porque eu sou oftalmologista e também a gente acaba falando mais. Mas deixa eu aproveitar um pouco, vá. O paciente nunca usou óculos agora, tá? A pessoa que está nos ouvindo sabe isso, nunca usou óculos, mas ele chega por volta dos 45, 50 anos e o braço começa a ficar curto, né? Ou seja, a vista fica cansada e ele começa a afastar-se. Quando que é o paciente, quando que ele pode te procurar para... não gosta daquilo, de ficar colocando óculos para poder ler. Quando que ele pode te procurar para se ver livre dos óculos? Quando que é o momento certo para interferir nesse descontentamento do paciente? Eu acho que a resposta está na pergunta, que é quando o paciente está incomodado mesmo. A gente comenta também, o paciente que vai trocar o óculos, se importa muito com o óculos. Eu entendo que os pacientes que falam, não, está tudo bem de óculos, esse não é o caminho, talvez. Ou tem gente que se sente bem de óculos. Mas o que na atividade, mesmo aí que não tenha tanta idade, que está incomodando, torna-se um transtorno, daí a gente me sinto na obrigação de oferecer uma alternativa. Que seja o óculos, que seja a lente de contato, que também funciona bem, ou a lente intraocular. Às vezes, você tocou num assunto muito importante, porque às vezes a pessoa se sente muito bem de óculos e aí não há por que realmente fazer essa cirurgia pensando, né, ela pode fazer até por causa da catarata que está atrapalhando a vida dela, né? Mas quando a pessoa se sente bem de óculos, eu já vi pessoas, por exemplo, usar com muito charme uma correntinha com os óculos aqui, mas a maioria das vezes é desagradável, aquele óculos na ponta do nariz, e acaba envelhecendo as pessoas. E aí existe hoje em dia alternativas bastante seguras, né, para poder fazer a cirurgia. Você faz a cirurgia normalmente, o paciente tem internamento, faz os 2 olhos ao mesmo tempo, como que funciona? Se for a cirurgia refrativa do jovem, que a gente estava conversando de laser na córnea, via de regra, a maioria absoluta é os 2 olhos na mesma hora. Uma cirurgia que demora 15 minutos para os 2 olhos. Como ela chega a ser mais segura que a da catarata, com risco de infecção, essas situações, é agendado os 2 dias no mesmo momento, os 2 olhos no mesmo momento. A cirurgia de catarata não. Daí a gente segue um protocolo meio internacional de segurança até de comportamento da lente dentro do olho de infecção, que opera-se um olho numa semana e outro na outra. Às vezes dá para encurtar um pouco esse... Uma semana, então, seria normalmente assim, a rotina tua seria... Às vezes um pouco menos, por uma necessidade de viagem, do paciente sair de fora, mas a gente tenta esticar para uma semana. Uma semana mais ou menos entre um olho e outro. E tem internamento para essa cirurgia? O paciente tem que entrar dentro do hospital, aquelas coisas todas? A gente chama de internamento toda vez que preenche um cadastro e faz a entrada no hospital, chama de internamento, mas é simplesmente uma passagem para o hospital, né? E entra, coloca uma roupa especial, faz a cirurgia, como a anestesia é super tranquila, ele acaba que coloca a roupa dele, 15, 20 minutos depois está indo embora. Já está indo para casa. Mais ou menos uma assim. Passagem no hospital. Ele vem pela manhã e vai almoçar em casa. É mais ou menos essa ideia da cirurgia, um olho de cada vez. Um olho de cada vez. E nessa cirurgia, teve um professor meu que uma vez falou assim, simples não é, mas é segura e rápida. É mais ou menos como decolar um avião a jato. Tem muita tecnologia, tem muita segurança, é rápido, mas de simples não é nada. Me explica, talvez com palavras mais fáceis de entender para a pessoa que está em casa, como que ela é feita, afinal de contas? Você usa um laser? Como que você faz a cirurgia? Não a do jovem, mas a da pessoa que quer se livrar dos óculos de perto. Então, a cirurgia de catarata mais presbiopia, que é a independência do óculos do paciente acima de 50 anos, vamos dizer assim. Exato, esse mesmo. É uma cirurgia de substituição do cristalino por uma prótese. Certo. É feita uma incisão que pode ser manual ou uma opção de fazer incisão a laser. Perfeito. Existe a aspiração da catarata totalmente com ultrassom ou ela também pré-fragmentada a laser. Certo. Aspira isso, uma cirurgia que demora 10 minutos e implante de lente. Não vai ponto. A história do ponto já ficou não tem ponto, um tempo né? atrás. Isso mesmo. A história de não poder abaixar então, também a lentinha, ela acaba entrando enroladinha assim, né? Ou seja, entra por uma abertura muito pequena e não tem ponto. E não tem ponto. Ela é autoselante e a própria pressão articular faz ela fechar já instantaneamente. Perfeito, que legal. Olha, eu fico muito contente de ter conversado com vocês dois. Luísa, deixa só para acabar assim. Essa cirurgia, você deixou claro já que o programa Família Mais pode facilitar bastante. E você também falou que
pode até fazer consulta, exames e cirurgias pelo Família Mais. Mas agora vocês estão, então, tentando, no Família Mais, abranger todas as especialidades médicas. É isso mesmo? Isso. É porque, como até o Dr. Marcelo comentou, no começo do Família Mais, ele era somente focado na oftalmologia. Mas por essa facilidade e pelas pessoas, pelos pacientes mesmo falarem assim, né, que interessante, porque com a divulgação e com a própria consulta deles, eles ficaram interessados, né? Uma coisa fácil, uma questão mais financeiramente boa, né, para eles. Então, acabou que nós optamos aí por tentar englobar outras especialidades que, no momento, nós estamos no percurso aí de conseguir o máximo possível, né? E para facilitar realmente toda essa intermédio entre o paciente e o médico, que eu acho que é muito importante e uma inovação interessante aí para a medicina, né, de uma maneira normal. Só para informar vocês, o nome dela é Luísa Moreira, porque ela é minha filha. Então, eu estou muito orgulhoso de vê-la aqui hoje e rompendo aí barreiras, enfrentando os microfones. Ela não queria vir para cá de jeito nenhum, Marcelo, eu que pedi. Lutei para... Foi muito bem, né? Porque ela assumiu o Família Mais, né, algum tempo para cá, alguns meses para cá, quando ela resolveu, então, expandir para as outras especialidades também. Nós temos hoje aqui no estúdio presente também o nosso administrador, nosso gerente, que é o Jonathan também, a quem eu agradeço muito ter vindo aqui. Enfim, a palavra está livre. Marcelo, você quer dar algum recado final para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores aí? E falando de agradecimento, eu queria agradecer a minha esposa, Ana Lúcia, que está me apoiando nessa parte da rede social, o doutor Hamilton, que tem apoiado, a gente tem conversado a respeito, principalmente dessa divulgação maior de mídia e social, e obrigado pela oportunidade e estarei sempre à disposição. Um pedido seu para mim é uma ordem. Ora, que é isso, eu agradeço muitíssimo por ter vindo, dedicado um tempo da sua vida aqui para a gente. Luiz, algum comentário final? Como você já abriu, né, esse jogo aí, é a primeira vez que eu estou com tantas luzes aqui e com o microfone na minha frente. Espero que primeira de muitas, porque agora já estou perdendo um pouquinho. Quebrou gelo. Mas eu espero que os interessados, né, realmente vejam o site, porque eu acredito que eu, como não médica, né, eu acredito que seja uma questão muito legal e nova, né, para a medicina de uma maneira geral. E como eu agendo consultas também, né, para mim, eu acredito que seja uma facilidade aí para a nossa vida. Então, quem tiver o interesse de conhecer um pouquinho mais o nosso site, tá cada vez mais, né? Programa familiamais.com.br. Exatamente. Então, lá tem muitas informações e peço desculpa, né, por toda esse nervosismo, né, que meu pai me fez passar aqui hoje. Que é isso, mas eu agradeço muito pelo convite, de qualquer maneira. Eu que agradeço a tua presença também, Marcelo. Um grande abraço, um carinho enorme para vocês. Muito obrigado pela presença. E eu sou Hamilton Moreira, programa podcast do Médicos de Olhos S.A., Livre dos Seus Óculos. Muito obrigado pela atenção de todos.